Fala, nação rubro-negra! Isso aqui é Flamengo! Você está no canal DNA Rubro-Negro. DNA Rubro-Negro. É, guerreiro, porque aqui, ó, o sangue que corre nas minhas veias e nas suas veias é um sangue preto e vermelho. Nesse momento a gente vai estar analisando aqui, juntamente, né, acompanhando algumas informações muito relevantes do dia de hoje. Logo de início, a gente vai ter o programa IFC, falando um pouquinho sobre a arbitragem, o caos que ocorreu aí no final de semana, né? A gente já sabe do jogo lá, Palmeiras Sport, teve também o jogo entre Internacional e Cruzeiro, e ainda teve Atlético Mineiro e eu acredito que São Paulo. Tiveram muitas falhas, isso é o que a gente consegue observar no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Mas e a Série B e a Série C? Cara, é ridícula essa arbitragem brasileira. Mas vamos lá, vamos seguir aqui no vídeo. Mas assim, no conteúdo de hoje vamos ter muitas e muitas mais coisas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal DNA Rubro Negro, compartilha com seus amigos, vamos fazer essa família aqui crescer. E é claro, se no final você gostar do vídeo, deixa aquele seu like. Vem comigo, vem! A gente tem um comentário da Renata Ruel, nossa comentarista de arbitragem, falando aí sobre punições que aconteceram com alguns árbitros deste final de semana. Vamos acompanhar o que disse a Renata Ruel. O Brasileirão começou recheado de polêmicas e a comissão de arbitragem da CBF tomou aí duas providências. A primeira é justamente reunir árbitros e assistentes da Série A para treinamento no campo. Isso não é nenhuma novidade, isso ocorre há anos, onde você normalmente pega jogadores da base de algum time, simula situações de jogo e os árbitros vão tomando decisão no campo com correções dos instrutores. A pré-temporada foi online. A comissão é nova, ela não conhece todos os árbitros e os árbitros não conhecem todos os membros dessa comissão. E a outra resolução da comissão de arbitragem da CBF foi punir os árbitros de Internacional e Cruzeiro, Sport e Palmeiras. Esse lance foi ridículo. Olha aí, ó. Um zagueiro do Cruzeiro foi expulso nessa jogada contra... uma jogada que ele estava ali com o Wesley. Cara, lance de jogo, é o contato, cara. Que futebol tem. Isso lá fora, na Europa, na Liga, nunca ia acontecer do juiz dar um pênalti. Ou ainda, na verdade, expulsar o jogador, né? Porque aqui não... Vamos ver aqui, ó. Eu já vi muitos árbitros serem punidos e nada melhorar, e nada mudar. Não adianta você punir o árbitro e não punir quem instrui. Porque se o produto final é ruim, se a gente está vendo tanto erro ali no campo, é porque o processo é falho. Muitas vezes quem está instruindo de forma errada. Os árbitros errarem no campo é consequência de um processo falho, de uma instrução falha. E aí você não pode simplesmente punir a arbitragem. Você tem que rever todo o processo que está falho, inclusive dos instrutores. Eu não acho que punição resolva o problema. Eu concordo com a Renata Ruel. Inclusive ontem aqui a Mari Pereira, que estava conosco no F360, mostrou trechos ali da reportagem da revista Piauí, falando sobre a gestão da CBF, do Edinaldo Rodrigues, e relembrando que o último lá presidente da comissão de arbitragem, o comandante, o Wilson Luiz Seneme, né? Ele propôs a construção de um centro de treinamento, investimento na preparação dos árbitros e tal. O Edinaldo Rodrigues, a princípio, tinha sido a favor e depois desistiu de tudo, falou que era muito gasto para a CBF. Se não me engano, era quanto? 60 milhões? 60 milhões. 60 milhões de reais, que na verdade para a CBF não é nada. Enfim, aí agora, em mais uma rodada com vários erros, e eu faço questão de ressaltar, os erros fazem parte, em qualquer profissão, da arbitragem também. Mas, do jeito que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, é mais do que fazer parte. Eu acho que é erro demais e alguns erros assim muito graves, como por exemplo o pênalti dado a favor do Palmeiras, não, principalmente pelo VAR, que tem as imagens, tem vários ângulos para rever. O juiz ali na hora pode até errar, porque o lance é muito rápido, tal, o Veiga cai. Estou citando o lance do Veiga, mas são vários lances, né? Então quero ouvir aqui também a análise, a opinião dos amigos, começando com você. É muito dinheiro, né? A revista Piauí, por exemplo, divulgou aí que o presidente da CBF, Edinaldo, aí ganha
por volta de um milhão de reais por mês, cara. É só absurdo. Breiler. Abel, contar uma historinha rápida aqui. A gente falou muito, né, sobre a reportagem da Piauí, excelente por sinal, sobre o papel do jornalismo em mostrar esses descalabros da CBF. E eu lembro que eu fiz uma investigação longa, né, sobre casos de abuso sexual no futebol brasileiro. E depois dessa reportagem, a CBF foi convocada no Congresso Nacional para prestar esclarecimentos e se comprometeu com o Congresso a adotar 10 medidas para prevenir o abuso sexual de crianças e adolescentes no futebol brasileiro. Depois de alguns anos, eu fiz uma nova matéria mostrando que a CBF não tinha cumprido esse pacto com o Congresso Nacional. E o argumento da CBF, que na época ainda não era presidida pelo Edinaldo, era de que faltavam recursos para adotar, para colocar essas medidas em prática. CBF, que fatura R$1 bilhão por ano, não tinha dinheiro e as medidas custariam menos de R$1 milhão na época para proteger crianças e adolescentes no futebol. Então, isso é uma das amostras de que a CBF nunca se preocupou com a evolução do futebol brasileiro, seja para proteger crianças e adolescentes, que são o futuro do futebol, que são os atletas que a gente forma, seja para profissionalizar e melhorar a arbitragem. E nesse caso, desculpa, um rápido adendo, não só como atletas, né, mas como seres humanos, sofrendo abuso, crianças e adolescentes, completo absurdo. E isso é muito comum no futebol brasileiro. Continua acontecendo, a CBF fecha os olhos e medidas simples de adotar campanhas de conscientização dentro dos clubes, capacitação em direitos humanos para professores e técnicos de futebol, e a CBF sempre se recusou, foi resistente, como é resistente a outras coisas, a outras mudanças. Então, não é de hoje que a CBF é um anteparo para a evolução do futebol brasileiro, quando deveria ser um motor, quando deveria impulsionar essas medidas. E aí a gente precisa separar as coisas. De fato, os dirigentes do futebol brasileiro e dos clubes, inclusive, são cúmplices e coniventes com essa situação, porque votaram no Edinaldo, mesmo sabendo disso tudo, mas isso não quer dizer que não se possa reclamar e protestar contra erros de arbitragem quando um clube é prejudicado. A gente sabe que eleição na CBF é um negócio muito complexo, é um negócio muito fechado e os próprios clubes já vão resignados, porque sabem que as federações têm um peso maior, mesmo com uma grande mobilização, é difícil romper essa barreira. Mas os clubes, sim, podem reclamar, podem protestar. Só que ninguém está preocupado com a melhora da arbitragem brasileira. Todo mundo está preocupado com o apito a favor. Todo mundo quer que a arbitragem não só não prejudique, como beneficie o seu clube. Isso vai de torcedores a dirigentes. O pensamento, infelizmente, é esse, Abel. Porque se houvesse um pensamento conjunto de evolução da arbitragem brasileira, uma das primeiras bandeiras defendidas em qualquer eleição da CBF seria a profissionalização dos árbitros, porque não dá mais para, em 2025, o árbitro ser um freelancer. O erro... Não, mas você está um pouco equivocado aí, ele está um pouco equivocado, dizendo que os torcedores gostariam de ver seus times, não estão preocupados com a arbitragem, né? Com os erros, mas gostariam até de ver seus times serem beneficiados. É claro que não, pô. Eu sou flamenguista e não acho que o Flamengo tem que ser beneficiado, nenhum time deve ser beneficiado. Jogo é jogo, pô. Meu time o Flamengo tem uma seleção, cara. Se não ganhar, pode acontecer, mas é um time que joga para ganhar. E não precisa ser beneficiado por nada. Palmeiras também não precisa. O jogo contra o Sport ia ficar no empate. O Internacional precisa disso para ganhar do Cruzeiro? Provavelmente talvez fosse ganhar de um placar um pouco menor, mas fosse ganhar, ou não fosse ganhar, mas o que acontece? Então, essa conversa aí, o cara se perdeu um pouco, mas tá tudo certo. Do árbitro de futebol custa muito caro para essa cadeia. Custa muito caro para clubes que investem milhões em elencos, em estrutura, em CT, e de repente te deixam de ganhar ou disputar um título por um erro que poderia ser facilmente evitado com maior preparação. E aí a Renata Ruel, no comentário dela, tá correta, porque quando acontece um erro de arbitragem, todo mundo quer sangue, quer a cabeça para cortar. Precisa cair o chefe de arbitragem, precisa cair o árbitro que apitou, o assistente que estava no VAR. Mas
O fundamental nessa história, e que deveria, e até eu e o Prof trabalhamos muito tempo na revista Placar, e sempre foi uma bandeira histórica da revista Placar, a profissionalização dos árbitros desde a década de 70, quando a revista foi lançada, e até hoje a gente não conseguiu o básico, que é profissionalizar a arbitragem. E quando alguém olha o cachê dos árbitros, fala, pô, 7 mil é uma ótima grana. Para a realidade da maioria da população brasileira, sim. Mas para o meio do futebol, a gente sabe que isso representa um faturamento ínfimo da CBF. Mas para a responsabilidade que tem o árbitro dentro do futebol, para a pressão que sofre o árbitro dentro do futebol, não é. E para o dinheiro que roda o mundo do futebol, não é um grande salário. E quando você fala que é um absurdo o árbitro ser um freelancer, eu concordo com você. Para quem fica pensando, mas como assim? Então imagine você que é um empresário, você que é médico, você que é engenheiro, você que é, enfim, é um funcionário dentro de uma empresa, é um arquiteto, é um advogado. Imagine que você, com todas as suas atribuições, você ainda tem uma outra profissão. E a sua nas horas extras. Imagina um médico, um advogado, um jornalista, enfim, qualquer profissão, um garçom, um chefe de cozinha. Você tem outras atribuições? Não concordo, não. Pô, cara, os técnicos, eles estão falando aí sobre os árbitros. Eles ganham em média 7 mil por jogo. E aí os caras normalmente faturam. A Jovem Pan Esporte, por exemplo, já mostrou um pouco sobre isso. Os caras faturam em média 50 mil, 40 mil reais. Qual é o brasileiro, meu amigo, que precisa trabalhar em uma outra profissão ganhando 30 mil reais? 40 mil reais. Pô, os comandantes das Forças Armadas, por exemplo, ganham 34 mil reais. Era isso até há pouco tempo. Um almirante, por exemplo, da Marinha, um general. Então, pô, um juiz de futebol ganha em média 50 mil reais, pô. Não precisa tirar passagem. Isso já foi mostrado. Então, eles precisam melhorar. A CBF precisa dar cursos. Isso é evidente, né? Precisa pensar em elevar o nível técnico dessa juizada, mas esse discurso de que o juiz ganha mal, isso é brincadeira. Mas é isso, galera. Vamos ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal DNA Rubro Negro, compartilha com seus amigos. Vamos fazer essa família aqui crescer.